ainda falando de contratos, tá? Toda vez que a administração firma compromissos recíprocos com terceiros, celebra um contrato. Sobre o contrato administrativo, é correto afirmar que... Bom, quando ele fala aqui contrato administrativo, ele está fazendo referência àquele contrato que é celebrado pela administração pública e é regido pelo direito público, onde o interesse público está envolvido na sua regular execução e solução, e algumas prerrogativas são conferidas pelo ordenamento jurídico para preservar justamente esse interesse público. Essas prerrogativas elas costumam ser denominadas de cláusulas exorbitantes, né? Cláusulas que nenhum contrato do direito privado, uma vez impostas unilateralmente por uma das partes, seriam consideradas uma cláusula chamada leonina, porque ela estabelece um desequilíbrio entre as partes que não é algo a ser admitido, que não através de um livre consentimento. Agora a administração não, ela impõe. Essas cláusulas exorbitantes, elas se respaldam inclusive no nosso artigo 58, que vai elencar ali uma série de prerrogativas que se enquadram tranquilamente nessa condição. Bom, então vamos lá. É correto afirmar, letra A, só pode ser alterado por acordo entre as partes? Não, né? Esse é contrato do direito privado. A alteração ela pode ser imposta pela administração nos limites lá do artigo 65, inciso 1. Então é a chamada alteração unilateral. Essa possibilidade vai estar no 58, não me recordo se é inciso 1 ou 2, mas a implementação disso você vai encontrar lá no artigo 65, com as devidas limitações. Então não é qualquer cláusula que pode ser mudada unilateralmente, tá? E há que se preservar sempre o chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A administração não vai se enriquecer ilicitamente diante, né, da miséria do contratado, tá? Então ele não vai empobrecer. A questão econômico-financeira deve ser preservada. Qualquer alteração deve estabelecer um equilíbrio através de uma discussão do valor também. Tá? Isso está preservado em mais de uma situação prevista na lei. Inclusive no 58, lá nos parágrafos. Bom, não pode ser alterado, está furado. O próprio 65, né, derruba isso. C, pode haver alteração unilateral pela administração. Aqui é a cláusula exorbitante. Tá? Você vai ver no 58 e no 65, já citei. D, pode ser celebrado com prazo determinado? Não pode. Qualquer contrato administrativo, tá? Não são os contratos da administração em geral, não. É o contrato administrativo regido pelo direito público com base na Lei 8.666. Ele tem que ter um contrato, tem que ter um prazo determinado, envolve o dispêndio de recursos públicos, e isso vai estar expressamente exigido no artigo 57, parágrafo 3º. 57, parágrafo 3º, você vai dar uma olhadinha lá nisso, tá? E não pode sofrer reajuste do seu valor? Pode sofrer sim, tem que constar uma cláusula estabelecendo lá o mecanismo de reajuste, normalmente anual, né, uma vez por ano se faz o reajuste em cima de algum indexador para atualizar o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Tudo bem? Então, reajuste, né, pressupõe a atualização que deve ser feita continuamente nos contratos de prestação continuada. A revisão ela decorre de uma situação pontual que desequilibra a cláusula econômico-financeira, né? E exige-se esse reequilíbrio através de uma revisão, se não for causa de rescisão contratual. Tudo bem? Então, letra C é aquilo que realmente caracteriza o contrato administrativo. Vamos em frente. 39. Tá assim. Segundo a lei, deixa aparecer, né? Segundo a lei de licitações e contratos administrativos, o instrumento de contrato é obrigatório. Olha só, isso aqui incomoda um pouquinho, porque a gente fica falando de contrato, e quando a gente fala em contrato, de cara a gente pensa naquele documento, né? Escrito assim, contrato. Mas os contratos, eles não todos eles, nem todos eles, e a boa parte deles, não se aperfeiçoam dessa maneira. A relação contratual, ela se caracteriza com um acordo bilateral de vontade que se estabelece prestações recíprocas.
tá? Que se compromete cada uma das partes a cumprir. E não necessariamente precisa ter um documento escrito contrato, né? Quando você faz, por exemplo, uma compra em um estabelecimento, você vai pagar juros e tal, você compromete a pagar, você não assina normalmente um contrato. Você assina uma proposta, um documento que caracteriza a relação contratual que você celebrou. Tem um contrato, mas ele não se exterioriza, nem não se formaliza num documento escrito contrato, mas ele existe. Então, as características para a relação contratual se aperfeiçoar, elas se fazem presentes, então já tem contrato. Tem contrato que você nem escreve nada, por exemplo, um contrato de transporte público, no trem, no ônibus, é um contrato. Um transporte particular, no táxi, você entra, faz o sinal, pressupõe que você está querendo fazer um contrato com aquela pessoa ali que oferta aquele serviço e você vai pagar por aquilo ali. Então, uma relação que você não precisa nem abrir a boca. Então, o contrato, ele não necessariamente precisa do documento escrito contrato, tá? O contrato, ele se forma a partir das suas características. Agora, a lei, ela vai dizer que o instrumento de contrato, que documento lá escrito contrato, ele é obrigatório em certas circunstâncias. E aí é isso que a questão está trabalhando. Que circunstâncias são essas? Elas estão lá no artigo 62. Tá? E envolve o quê? Aquelas contratações que são feitas através de concorrência ou tomada de preço. Ou uma contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade, que se fosse licitado, seria a hipótese de concorrência ou tomada de preço. Isso pela lei 8.666, porque a lei não raciocina nem com pregão. A gente faz as devidas adequações, mas a lei antiga, 93, pregão não existia, então ela não fala nem do pregão. Tá? Então, a questão que fala sobre isso, ela normalmente vai adotar a literalidade. Então vamos ver. O instrumento de contrato, que é aquele documentozinho ali, ele é obrigatório em certas circunstâncias. Nas demais, ele pode ser substituído por qualquer documento que caracterize a relação contratual, e os exemplos estão no próprio texto da lei. Então, letra A. Nos casos de concorrência e de tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. De cara já é o gabarito, né? Aqui é necessário documento escrito contrato. Nas demais, vamos ver, né? Apenas se inexistir ordem de execução de serviço, totalmente fora. Em qualquer hipótese de contrato administrativo, não. A gente viu que existe até contrato verbal, né? Possível, excepcionalmente. Então, vê lá no 60, vê lá no 62 que você vai ver as exceções. D. Em qualquer hipótese de contrato administrativo, salvo nos casos de concorrência de tomada de preço, em que pode ser substituído pelas disposições do próprio edital. Tem nada a ver. A substituição é por outras documentações que são aptas a formalizar aquela relação contratual. Tá? Letra E. Quando o edital não possa suprir suas disposições. Nada a ver, viajou totalmente aqui. Realmente, firmamos o gabarito na letra A. E eu peço que você dê uma olhadinha lá no artigo 62 da nossa Lei 8.666 de 93. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos entrar em outro tema agora aqui, né? Pelo enunciado a gente já pode identificar. Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Olha só, a responsabilidade civil do Estado envolve o quê? Envolve o dever de indenizar que pode recair sobre o Estado, desde que ele cause um prejuízo a alguma pessoa. Pode ser um dano moral, pode ser um dano material, e a regra pelo artigo 37, parágrafo 6º, é que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos vão responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade, e a interpretação é que é uma responsabilidade objetiva, ou seja, basta a demonstração do dano, do causador do dano, que é o agente público, e da relação, né, do liame causal, do liame causal, ou seja, conduta é a causa do dano, sem se discutir o aspecto subjetivo inerente à conduta, que seria o dolo ou a culpa, não se precisa discutir isso, para que recaia sobre o Estado, a administração pública, o dever de indenizar, né? Tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado prestadora de serviço público. Isso é chamada responsabilidade civil
objetiva e essa é a regra para a administração. Nós temos exceções, nós temos jurisprudência sobre isso, nós vamos trabalhar em cima das nossas questões. Então, sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Letra A. Depende da demonstração do nexo de causalidade entre o ato de nomeação do servidor e os danos que ele gerou. Nossa, viajou totalmente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei de onde sequer surgiu. B. Possui como requisito a demonstração da culpa do ente público que será responsabilizado? Não. Responsabilidade tradicionalmente é objetiva que dispensa a demonstração de que a conduta que gerou o dano foi negligente, imprudente ou imperita. Às vezes a conduta ela pode ser até lícita. Condutas lícitas podem gerar o dever de indenizar. Como assim? Imagina que o poder público ele interdita uma rua para fazer uma obra. E nessa rua tem um estacionamento de propriedade de alguém que exerce uma atividade econômica e que vai ter um prejuízo por essa obra. Essa pessoa ela pode pleitear a devida indenização pelo prejuízo que suportou em favor de um interesse público. Tá? Letra C. É objetiva por atos do servidor, o qual pode ser responsabilizado em regresso se demonstrada ao menos sua culpa. Perfeito, né? É a ação de regresso. Então o que acontece? O poder público ele indeniza a vítima, demonstrada, né, a existência da conduta e do dano sofrido, e ele vai tentar se ressarcir do agente que efetivamente causou o dano. Agora, se ele não conseguir demonstrar que esse agente agiu de forma dolosa ou culposa, de maneira ilícita, o poder público ele acaba assumindo o dever de indenizar para ele sem conseguir repercutir no agente. Foi o exemplo que eu dei agora, uma conduta lícita, o agente estava agindo licitamente, o poder público vai indenizar e não vai conseguir repercutir isso junto ao agente que causou efetivamente o dano, o prejuízo vai ficar com o poder público. Tá? É óbvio que numa aula a gente desenvolve, numa aula teórica a gente desenvolve isso melhor, mas o centro do pensamento é esse que eu estou colocando isso aqui para você. Letra D. O Estado é solidariamente responsável por ato danoso praticado por concessionária de serviço público. Não, né? Solidariamente responde ao mesmo tempo. Não, quem responde é a concessionária. Excepcionalmente, se ficar demonstrada uma falha na delegação imputável ao Estado, e a coisa fica mais discutível à luz da doutrina, tá? Ou então há quem defenda minoritariamente que o Estado ele é responsável maior, então mesmo tendo concedido, ele tem uma parcela de responsabilidade quando a concessionária causa o prejuízo, mas não é algo que seja propício a uma questão objetiva, tá? Por ser minoritário. E letra E. Pode decorrer de culpa de terceiro, de caso fortuito ou de força maior. Pelo contrário, né? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, vão afastar o dever de indenizar do Estado. São chamados excludentes de nexo de causalidade. Tem uma teoriazinha que se discute nesse meio, né? Sobre culpa de terceiro, né? Fortuito interno, fortuito externo. Muito autor de direito administrativo não gosta desse debate, que vem lá do direito civil. Mas, enfim, se o Estado ele quer se ver livre do dever de indenizar, basicamente ele vai ter que demonstrar aquilo que rompe o nexo causal, ou seja, a causa do dano não foi a conduta do agente. Por exemplo, no caso de culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo da vítima, esse é tradicional. E também caso fortuito e força maior, que normalmente envolve eventos de natureza ou situações imputáveis ao homem que surgem de forma imprevisível ou mesmo previsível, mas de consequências incalculáveis e totalmente excepcional. Tá? Como se fosse uma greve ou uma guerra, uma situação de comoção interna, onde, enfim, a causa do prejuízo ela é imputável a essa situação e não à conduta do Estado. Tudo bem? Então aqui está fora. Tá. Bom, aqui ele jogou culpa de terceiro, né? O debate sobre a culpa de terceiro
em provas objetivas ela é um pouquinho complicada, né? O tema seria um terceiro que é responsável pelo dano causado. Será que assume-se o risco disso ou não? Tá? Bom, enfim, gabarito aqui é a letra C de casa. Vamos em frente. Essa questão terceira eu não tenho visto em provas objetivas não, que o debate ele ainda está muito aberto, tá? Não é uma boa. Vamos lá, 41. Sobre concessão e permissão de serviços públicos, a gente entra em outro tema. Assinale a alternativa correta. Quando se fala em concessão e permissão, tradicionalmente a lei que vai ser abordada é a Lei 8987/95, que é a Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviço Público. A gente sabe que existe a lei, né, da concessão especial, da parceria público-privada, há também a lei da desestatização, a 9074 de 95, mas enfim, nós temos visto aqui na FUNCAB que as questões elas saem pela 8987, tá? Que não são muitas também. Então vamos lá, concessão e permissão de serviço público, assinale a alternativa correta. Aqui a gente está falando daquela descentralização que se faz para iniciativa privada com fins lucrativos, normalmente através de uma licitação pública que é obrigatória pelo artigo 175 da Constituição Federal e vem indicada também lá no artigo 2º e nos incisos que a 8987 dá uma definida nas situações de concessão e permissão. Beleza? Então tá assim. Letra A. As contratações das concessionárias de serviço público são regidas pelas disposições de direito público e pela legislação estatutária. Não, a concessionária, quando ela contrata com terceiros, prestadores de serviços ou fornecedores de bens, ela vai utilizar o direito privado, né? Ela é uma entidade de iniciativa privada que recebe uma concessão e a maneira como ela vai executar aquilo ali é algo submetido ao direito privado. Tudo bem? Então, letra A equivocada. A gente encontra até um artigo lá, que eu não me recordo agora, da 8987, que coloca isso de forma expressa. Letra B. A encampação e a rescisão são formas de extinção da concessão? Aqui está o nosso gabarito, tá? Letra B, tá certinho aqui. No artigo 35, nós identificamos as situações que vão estabelecer uma extinção da concessão quando celebrada a partir dos parâmetros ali da 8987. Cuidado para não misturar com os contratos lá da 8666, porque os termos eles são utilizados de forma diferenciada, né? A extinção é o gênero e nós temos uma série de espécies. A encapação, a caducidade, a rescisão, a anulação, enfim. A encampação ela envolve uma atuação do próprio poder público a partir de um interesse público superveniente, autorizado por autorização legislativa, tem que dar, né? O Poder Legislativo tem que dar essa autorização. O Poder Público, por vontade própria, ele traz o serviço de volta para a administração pública. Então, é uma decisão meio radical, gera uma certa instabilidade nas relações entre público e privado e normalmente não é implementado, justamente por esse conflito que acaba por estabelecer. A caducidade, que é uma outra situação, envolve uma má prestação do serviço, aí é outra coisa. Aí o contratado ele deu causa, e aí depende de um processo administrativo e tal, é uma medida tipicamente sancionatória. Tá? A rescisão, ela, na Lei 8987, a gente vai encontrar definições disso no artigo 37, no artigo 39, a rescisão, só me engano, no 39, ela vai falar de uma ilicitude praticada pelo poder público concedente, né? O poder concedente ele não se porta bem, o parceiro particular ele se vê numa situação de insustentabilidade e vai buscar a rescisão do contrato. Ele vai buscar essa rescisão do contrato a partir de um mecanismo judicial. Então ele vai ao poder judiciário pleitear a extinção do contrato pela via da rescisão, argumentando que o parceiro público, né, o poder concedente, não está se portando de forma correta, ele não tem como sustentar aquela concessão
que assumiu, para que depois ele não venha a ser responsabilizado por uma má prestação, tá? Então, são as duas situações que estão aqui. Então, vamos ver aí o que está errado nos demais. O gabarito é aqui. Letra C. Considera caducidade a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão por motivo de interesse público. Essa aqui é a incapação, tá? Você vai encontrar no artigo 37. Tá? A caducidade é quando a concessionária se porta mal na prestação de serviço e, através de um mecanismo sancionatório, ela perde o contrato, que vai exigir sempre um procedimento prévio, cumpra a defesa contraditória, na forma da lei. Tá? Letra D. É expressamente vedada em lei a intervenção do poder concedente na concessão. Muito pelo contrário, se o serviço estiver sendo mal prestado, o poder público ele pode intervir, acautelando todos os bens e pessoal necessário à continuidade de serviço para a devida apuração, que pode acarretar uma caducidade no final. Letra E. Não se admite a revisão de tarifas nos contratos de concessão. Obviamente que se admite, para manter aquele equilíbrio econômico e financeiro, está expressamente estabelecido na lei também. Então, vale a leitura da Lei 8987, não é uma lei muito grande, e a gente percebe que a banca ela trabalha a literalidade bem, né, como é que eu vou dizer assim, do curso da lei como um todo. A gente vai encontrar diversos dispositivos sendo trabalhados durante todo o texto da lei. Então, vale a pena uma olhadinha na 8987. Beleza? Então é isso. Vamos em frente. Questão 42. 42, voltando aí para o tema. Voltando não, né? Falando do tema controle da administração pública. Um tema que é eminentemente teórico, vai estar em cima ali de classificações que são estabelecidas pela doutrina e que a gente encontra um respaldo teórico, né, normativo na Constituição Federal, no artigo 70, 71, que vai trabalhar o controle externo realizado pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Então vale a pena conhecer bem esses dispositivos, porque eles definem prova. É daquela matéria que está no final do conteúdo, o pessoal não é muito simpático e tal, não estuda bem, quando cai faz a diferença e sempre cai. Beleza? Então vamos lá enfrentar o tema. Letra A. O controle que os chefes exercem sobre os seus subordinados na estrutura de um órgão público é uma modalidade de controle externo. Pelo contrário, isso aqui é um controle interno inerente ao poder hierárquico. Tá? O controle interno ele ocorre no âmbito do mesmo poder e o hierárquico é dentro da própria entidade. Então, letra A, errado. Letra B. O controle popular dos atos da administração pública só se consolida por intermédio do Ministério Público. Não, é possível que o próprio cidadão ele proponha ação popular para controlar os atos da administração pública, além de outros mecanismos que ele pode utilizar. Uma representação perante o TCU, uma representação perante o próprio órgão que tem a sua atuação questionada, para que ele mesmo adote providências. Então, tem diversos meios a partir dos quais o cidadão ele pode controlar os atos da administração pública, chamado controle popular, o controle da sociedade, o controle social. Tá? Então, letra B, errado também. Letra C. O controle externo da administração pública, controle externo a gente vai focar naquela ideia de um poder controla os atos da administração de outro poder. Uma função de Estado controla outra função de Estado. A função judicional controla a função administrativa. A função legislativa controla a função administrativa. Quando a função administrativa controla a própria função administrativa, em especial dentro do mesmo poder, esse controle é interno. Tá? Então a administração se controlando. Então vamos lá. Letra C. O controle externo da administração pública, contábil, financeiro, patrimonial, operacional, é tarefa atribuída ao Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Aqui ele utilizou a literalidade do artigo 70 e 71, logo no caput da Constituição Federal. Então esse aqui vai ser o nosso gabarito, letra C de casa. Vamos conferir o erro das demais alternativas. Letra D e letra E. Tá assim. Os agentes públicos responsáveis pelo controle interno
Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, devem dar ciência do fato ao Tribunal de Contas sob pena de corresponsabilidade. Não, ele tem que dar ciência normalmente ao superior hierárquico, tá? E não precisa ir lá no Tribunal da Ciência. Imagina se tivesse, tá? Letra E. Pode o Poder Legislativo sustar um ato normativo do Poder Executivo e que exorbite do Poder Regulamentar, uma vez que ele exerce o controle interno da administração? Não, é o controle externo político, tá? Quando o Poder Legislativo ele faz o controle a partir do Tribunal de Contas, costuma chamar de controle contábil, financeiro, etc. Agora existem outros mecanismos, como a CPI, por exemplo, também, em que o Poder Legislativo ele faz o controle externo político, dentre eles o mecanismo do artigo 49, inciso 10, da 49, inciso 5, né? 49, inciso, agora deu branco. Inciso 5 e inciso 10. Chuto no inciso 5, onde o poder público, melhor, o Poder Legislativo, ele vai controlar o exercício da administração pública pelo Poder Executivo, em especial desenvolvendo o chamado poder regulamentar, elaborando atos normativos que regulamentam as leis, mas que podem ultrapassar isso pretendendo usurpar a competência do Poder Legislativo na produção de normas, tá? Principalmente aquelas que têm natureza primária, criando direitos, criando obrigações. Isso a administração pública não pode fazer, ela pode regulamentar as leis. Se houver uma conduta inadequada em relação ao exercício do poder regulamentar, o ato que é decorrente pode ser sustado, que é suspender, afastar da vigência, por atuação do Poder Legislativo, e aqui se chama controle externo político feito pelo Poder Legislativo em relação aos atos administrativos do Poder Executivo. Beleza? Bom, então realmente aí ficou o gabarito letra C de casa nessa questão de controle. Vamos em frente. Questão 43. Voltando aí ao tema princípios, né? Agora que nós já fizemos uma boa quantidade de questões em relação aos diversos temas que estão sendo abordados aí nos concursos, vamos ser um pouquinho mais sérios, né? Vamos bater só nos pontos principais, aparando as arestas. Você ficou com dúvida, você pode... Claro que se eu identificar alguma coisa importante que eu não tenha falado, eu vou colocar na correção. Se for repetição daquilo que nós já comentamos, vamos ganhar tempo para solucionar com mais celeridade as questões, beleza? Ficou com dúvida? Entra em contato comigo lá pelo Face. 43. Embora não expressos na vigente Constituição da República Federativa do Brasil, são princípios administrativos reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, dos chamados princípios implícitos ou princípios reconhecidos. Impessoalidade e publicidade está lá, moralidade está lá, indisponibilidade do interesse público não está, mas moralidade está, autotutela está, que é o controle que a administração produz sobre os seus próprios atos, tanto de legalidade quanto de mérito, anulação na legalidade, mérito na revogação, segurança jurídica e a preservação da estabilidade das relações no âmbito da administração pública, interno e em relação aos administrados também, e realmente não está expresso isso, ao menos na Constituição Federal. Publicidade e eficiência estão, né? Bom, não precisava falar, né, do que significa cada um dos princípios, seria uma questão bem tranquila com um gabarito na letra C de casa. Tudo bem? Indo em frente, questão 44. Algumas provas aí da FONCAB você percebe, não fui eu que errei não, tá? Elas têm realmente 4 alternativas. Vamos lá, o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo Federal, define o órgão como a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, né? Então, no âmbito das entidades da direta ou da indireta, nós temos a figura dos órgãos sem personalidade, tá? Porque integram as estruturas de quem tem personalidade, que são as entidades. Sendo desprovidos de personalidade jurídica própria, os órgãos apresentam correlação imediata com o fenômeno da
ou a técnica administrativa da desconcentração. Então, quando uma entidade, ela, através de lei, se desdobra internamente para melhor prestação da sua atividade, criando estruturas para as quais se atribui tarefas a serem desenvolvidas de maneira específica, nós temos aí diante do surgimento de um órgão público, e esse órgão ele é decorrente desse mecanismo chamado desconcentração administrativa. Ok? Não confunda com descentralização, que descentralização pressupõe duas pessoas, a administração direta normalmente, União, Estado, Distrito Federal e Município, que atribui uma tarefa que lhe é própria a uma outra pessoa, que pode ser da iniciativa privada ou integrante da administração indireta. Essa é a descentralização. A desconcentração é um mecanismo interno às respectivas entidades da administração, tá? Seja direta, seja indireta. Então, 44, letra B de bola. Insubordinação seria horrível, né? Tem umas alternativas que a gente não sabe de onde veio. º 45, né? 2013, analista ambiental lá em Minas Gerais. O que se considera requisito essencial para a propositura pelo Estado de ação regressiva em face do agente público causador do dano? A gente acabou de falar sobre isso, né? A ação regressiva, que a gente vai encontrar lá no 37, parágrafo 6º, que é a responsabilidade pelo servidor, se ficar demonstrado que ele causou o dano ilicitamente, de maneira dolosa ou culposa. Então ele cometeu uma conduta irregular, culposa ou dolosa, que acarretou o dano, o Estado indeniza e promove uma medida regressiva, uma ação regressiva para se ver ressarcido dos valores que despendeu para indenizar a vítima da conduta dolosa ou culposa do agente que atua de maneira ilícita. Então vamos olhar aí. Requisito essencial para a propositura pelo Estado de ação regressiva em face do agente público causador do dano. Letra A. Caráter doloso da conduta do causador do dano? Não, pode ser culposo também. A ausência de culpa de um agente público? A ausência de culpa não é algo essencial à ação regressiva. Existência de dano material causado ao ofendido? Condenação do Estado e ressarcimento prévio do ofendido, né? Seria essa situação aqui pela linha jurisprudencial. Aqui nós poderíamos ter o dano moral também, tá? Que gera um prejuízo também. Então, né, o gabarito ali ficaria pela linha jurisprudencial a condenação do Estado e o ressarcimento prévio do ofendido, ou seja, a administração ela teria efetivamente o prejuízo para depois cobrar demonstrando o dolo ou a culpa. Tudo bem? Beleza? Então ficaria aqui com o gabarito na nossa letra D de dado. Ok? Dando continuidade, questão 46. Sobre agentes públicos, né? Esperar abrir aí. De acordo com a classificação dos agentes públicos e em conformidade com as normas jurídicas em vigor, estão sujeitos obrigatoriamente a concurso público, ou seja, aqueles que se submetem necessariamente à prévia realização de concurso público para investidura. Agentes políticos não, né? Muitos deles são eleitos pelo povo e tal. Alguns até podem, quem coloca magistrado na condição de agente político, ele entra por concurso, o membro do MP é a mesma coisa, né? Magistrado como regra, membro do MP necessariamente, então é algo que não é obrigatório para todos os agentes políticos. Servidores temporários, não é necessária a realização de concurso público, pode ser até feita. Temporário é aquele do 37, inciso 9, que vai ter um regime diferenciado, um contrato administrativo para ele. Enfim, a gente já falou sobre isso. Não precisa necessariamente de concurso. O que se espera, ao menos, é um processo seletivo simplificado para preservar a moralidade e impessoalidade nas admissões no serviço público. Isso normalmente está nas leis específicas da contratação de temporários. Comissionados, né, não há essa exigência. Nos cargos de natureza especial, nos cargos em comissão, aonde você pode trazer pessoas de fora da administração ou mesmo colocar servidor efetivo, você não faz concurso para investir
essa espécie de cargo. Empregado público, sim, né? Pessoal lá do contrato de trabalho, normalmente presente nas empresas estatais, excepcionalmente em outros ramos, né, contextos da administração pública de uma forma geral, eles entram necessariamente por concurso público, porque se trata de uma exigência constante do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Você vai chegar lá no 37, inciso 2 e vai ver essa obrigatoriedade. Lembrando, o empregado público é aquele servidor em sentido amplo que tem um vínculo estabelecido com a administração pública através de um contrato de trabalho cujas cláusulas são elaboradas com o fundamento principal na consolidação das leis do trabalho. Então, é um contrato trabalhista, é um vínculo trabalhista com todas as suas características. Tudo bem? Então, realmente, aqui, gabarito da questão, letra D de dado. Seguindo, questão 47. Falando um pouquinho de ato administrativo, já conversamos sobre ele, dando continuidade. Falando de atributo, o atributo do ato administrativo decorrente do reconhecimento de que a administração pública pode criar, independentemente da concordância dos particulares, obrigações unilateralmente impostas em razão de seu poder extroverso, é denominado, poder extroverso, palavrinha nova, né? O poder que extrapola suas próprias instituições, né? As entidades privadas, elas exercem um poder interno, no âmbito das suas, né, da sua propriedade, ela exerce o poder, os poderes que são inerentes ao exercício do direito de propriedade. Já a administração pública exerce o poder além das fronteiras das instituições. Ela vai ao espaço público impor a vontade do Estado em favor do interesse coletivo. Então, é dotado do tal do poder de império e chamado extroverso porque ele extrapola as instituições para atingir o indivíduo no espaço público. E se impõe, independentemente ou não da concordância do destinatário, né, particular. E é um clichêzão, né? Clichê para definir o atributo da imperatividade. É a ideia de imposição da vontade do poder público pelo poder de império ou pelo poder extroverso, independentemente da concordância ou não dos destinatários daquela determinação. Então, já falei de qual é o atributo que eu estou querendo identificar como gabarito e chegamos à conclusão aqui da imperatividade como o atributo respectivo. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente? Bom, parando hoje por aqui.